Olá, Olá, tudo bem? tudo bom e contigo? Bem também. Como é que tá o evento? Corrido, muito corrido, Então mas vamos lá. caminhando. Paulo, eu comecei a gravar já para a gente ir direto ao que nos interessa. Certo. Para quem está nos assistindo agora, a Paula Paradini é cofundadora da Afroeducação, é uma ativista pelas questões étnico-raciais e atualmente está finalizando o doutorado em comunicação pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. E aí, Paulo, eu quero começar te perguntando por que branquitude? Como é que tu chegou à branquitude, traçando um pouquinho de trás para frente? Como é que tu chegaste a esse tema? Acho que primeiro, foi pelo fato de que, como grande parte das pesquisadoras e pesquisadores brancos e brancas no Brasil, as minhas primeiras pesquisas foram sobre as negritudes. Até que a gente, nesse processo, enquanto ativista antirracista, passa a se dar conta da necessidade de também fazer uma crítica à nossa própria branquitude e aos nossos pares. Então, eu fiz esse caminho, né, durante a minha graduação em jornalismo, durante a minha especialização em gestão da comunicação, depois no mestrado também em ciências da comunicação pela USP, eu sempre pesquisava construções de identidade étnico-racial e educomunicação, mas pelo viés das negritudes. Aí eu chego nesse ponto do doutorado, em que eu já também, paralelamente, trabalho com formação de professores há mais de 15 anos para a aplicação da Lei 10.639 no Brasil, que é uma lei de 2003, federal, e que obriga as escolas brasileiras a trabalharem, né, com culturas e histórias africanas e afro-brasileiras em todas as disciplinas dos currículos. E nesse processo de formação de professores, a gente também se forma. E ao me formar junto com esses educadores e educadoras, eu fui me dando conta do quanto que um dos grandes empecilhos para tirar essa lei do papel era a construção identitária desses educadores e educadoras, que muitas vezes era também transversalizada pela branquitude que estava presente também em mim, né? Então eu acho que foi uma grande intersecção entre o ativismo, o processo de pesquisa e a minha profissão, né? E ao estar nesse processo de formação continuada com os educadores e educadoras no Brasil, fui me dando conta de que não adianta apenas a política pública levar em conta materiais didáticos de qualidade, né, ou mesmo divulgar a existência dessa lei. A gente precisa também fazer uma reflexão crítica dessas construções identitárias, porque nós, educadoras e educadores, temos uma autonomia no nosso exercício profissional. E essa autonomia faz com que, às vezes, até mesmo a gente possa colocar no nosso plano de aula que estamos, né, aplicando a lei, quando não, na verdade não estamos. Quando, na verdade, quando entramos na nossa sala de aula, a gente fecha a porta e nada acontece em relação aos conteúdos que, né, eram previstos de serem aplicados. Só E para isso tem... cristalizar, essa lei ela fala da inserção de conteúdo referente à educação afro-brasileira, referente à educação indígena, ou seja, referenciais que alcancem de alguma forma essas comunidades, e ela não está circunscrita, ela não circunscreve, na verdade, a abordagem desses conteúdos a uma disciplina. De Ela maneira prevê a alguma. inclusão no cotidiano, Ela é no currículo escolar. transversal, inclusive porque essa lei alterou o artigo 26A da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacional. Então, qualquer educador ou educadora, seja numa escola privada, numa escola pública, desde a educação infantil até a educação, né, do ensino médio, essas pessoas, esses profissionais, precisam trazer esses conteúdos para dentro dos seus currículos. E isso é uma obrigatoriedade desde 2003. Mas o que eu observo nesses últimos 15 anos é que o que acontece muitas vezes, apesar de haver exceções e de serem exceções de projetos políticos pedagógicos muito engajados e educadores e educadoras muito comprometidas e comprometidos com essa lei, apesar dessas exceções, nós ainda temos
né, uma legislação que às vezes só é aplicada, por exemplo, no mês de novembro, porque é mês da consciência negra. E acha-se que resume-se, então, a uma efeméride, algo que deveria, na verdade, perpassar o currículo o ano inteiro, porque somos o país mais negro fora do continente africano, né? E somos um país de origens indígenas. Então, precisamos, como, né, é quase como uma obviedade, tratar dessas temáticas. É Caso contrário, não proporcionalidade, estamos né? tratando sobre nós, né? Não estamos falando de nós Sim. mesmos. A questão da, não precisaríamos nem tão a fundo se a gente pensasse a questão da proporcionalidade. Se somos tão diversos como somos, por que majoritariamente são utilizados referenciais que retomam as teorias, os conceitos gestados por homens brancos? Exato. E aí a gente pode ir fazendo mais recortes, né, de meia-idade, heterossexuais, eurocêntricos, Cisgêneros, e daí ricos, a né? gente percebe que, na verdade, privilegiamos uma minoria e aquela minoria, que é a maioria de quem nós somos aqui no Brasil, é deixada à míngua. Exato. Ela não consegue sequer acessar direitos básicos, né? Então aquilo que é direito vira privilégio. Esse é o grande engano. E isso é o grande engano que a branquitude vendeu para nós no Brasil, inclusive fazendo uma supervalorização da miscigenação, como se a miscigenação resultante de uma democracia racial, quando não é. Né? Somos um país miscigenado, isso é verdade. Grande parte das famílias brasileiras são frutos, né, de relacionamentos interraciais, por exemplo, mas isso não faz com que não haja racismo estrutural, com que não haja racismo institucional e que não haja essa valorização da branquitude a ponto de garantir que o que era direito se torna privilégio na mão de poucos que estão nesse perfil que você comentou. É interessante que tu vai abrindo bastantes portas aqui, aí eu fui anotando e voltando um pouquinho para a ideia do mês da consciência negra. Em uma faculdade de jornalismo, é interessante que a gente forme novos colegas, novas colegas para atuarem na área, para que pensem pautas para além, obviamente, do mês de novembro, mas também para além de um monotema. Chamar pessoas negras, chamar pessoas diversas, e aí a gente pode entender diversos como tudo aquilo que foge desse pequeno grupo que a gente citou, para tratar de pautas outras. Então, chamar uma pessoa gorda para falar de algo que não seja gordofobia, que não seja peso, que não seja esse discurso da saúde. Chamar uma pesquisadora negra para falar não apenas de etnia, de raça, chamar uma pesquisadora de gênero para falar de temas outros. Não que não possam, devem falar sobre isso, mas aí do lado de cá, enquanto pauteiros, enquanto produtores dessa notícia, tentar diversificar. E aí muitas vezes a gente esbarra, Até Paola, porque é parte do exercício do jornalismo ter uma pluralidade de vozes, né? sim, Ter sim, uma mas aí a gente pluralidade de olhares. aqui, por exemplo, em São Luís, no Maranhão, a gente tem uma população negra que é a segunda maior fora da África, a segunda maior população negra no mundo fora da África. E ainda assim a gente liga a TV, é um exercício que para quem está assistindo a gente agora pode ser replicado. Nós não vemos essa diversidade, nós não vemos, proporcionalmente falando, tantos rostos de pessoas negras quanto de pessoas brancas. E aí nós seguimos um determinado padrão que pode não ser imposto tão abertamente, mas que ele existe. E aí qual o desafio que a gente pode... Como é que a gente... Não é nem qual o desafio, mas como é que a gente pode driblar esse desafio de incluir do lado de cá, enquanto jornalistas? Eu acho que primeiro ponto é valorizar as políticas públicas que já estão em curso. Não há como, por exemplo, ser um jornalista hoje em dia e não conhecer o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2010. Né? Então, eu já estou falando de um documento de mais de 10 anos e que diz também, que orienta também sobre o exercício da comunicação. Fora isso, é ter esse olhar, como você mesmo disse, de não trazer
o estereótipo, né, não se colocar, não se confortar com o estereótipo na busca da pauta ou na busca, né, do exercício da entrevista, na busca da fonte, enfim, trazer essas pluralidades também é essencial, e entender também que nós estamos falando sobre nós, né, o próprio jornalista também fala sobre si no seu exercício profissional. Se confessa, né? Exato. Então, que não seja um monólogo que valorize a branquitude, mas que seja um diálogo que valorize a diversidade que nós temos no nosso país, né? Acho que isso também é uma chave que precisa ser mudada. E também valorizar políticas como, por exemplo, a publicidade hoje está tendo, né, que dar conta, que são que é basicamente a reserva, né, de vagas, de lugares para pessoas não brancas em comerciais. A gente tem percebido isso na televisão brasileira. Eu passei os últimos 2 anos fora do Brasil por conta da minha pesquisa de doutorado, que eu estou desenvolvendo junto também da África do Sul e de Moçambique, e agora no meu retorno ao Brasil, eu estou em São Paulo, me surpreendeu de forma muito positiva como as propagandas na televisão trazem já menos pessoas brancas do que trazia quando eu deixei o Brasil 2 anos atrás. Isso teve uma mudança, né, dentro do que a gente pode chamar de uma publicidade contra-intuitiva. Isso tem acontecido, mas isso acontece por quê? Porque há uma legislação que obriga, né, que esse setor faça com que isso aconteça. Então, não é por acaso. Então, valorizar as políticas que já existem para garantir essas representatividades, eu acho que também é parte do exercício jornalístico. E, enquanto meio de comunicação, se a publicidade precisa responder a isso, eu acho que não deveria ser restrito apenas à publicidade. Isso deveria se ampliar a todo o processo comunicacional, qualquer que fosse ele. Eu diria mais, a todas as esferas da vida em sociedade. Porque, de novo, se nós temos a segunda maior população negra fora da África aqui no Maranhão, não faz sentido, por exemplo, ter um curso X ou Y em que as pessoas que se formam são majoritariamente brancas. Isso não faz sentido algum. Não preciso citar quais são os cursos, porque eu imagino que a nossa audiência saiba de quais cursos a gente está falando. E aí tem também o argumento contrário, o argumento daqueles e daquelas que defendem o status quo. Seria, olha, eu tenho o conhecimento de como se faz, eu faço isso há muito tempo e por isso eu não quero mudar. É um argumento que pode ser dado. Um outro argumento é, eu vou encontrar essa fonte tão preparada, tal qual a fonte X, que é branca, eu encontro uma fonte Y para falar do mesmo tema tão preparada quanto aquela. E a terceira, e para mim a mais pungente, que é, nós não precisamos de leis para falar sobre isso, nós não precisamos de leis para resguardar direitos de pessoas que já têm seus direitos resguardados, porque afinal no Brasil nós não temos racismo. Então são 3 argumentos que estão aí amplamente divulgados, são acessíveis em vários níveis da nossa comunicação e que atrapalham. Sim, né? São mitos. E que são mitos e que precisam ser derrubados, porque nós temos sim pessoas qualificadas, né, dentro de todas as pertenças étnico-raciais brasileiras, segundo, né, o censo geográfico do IBGE, sejando pessoas pretas, pardas, amarelas, indígenas ou brancas. Então, esse mito, ele cai por terra quando há um exercício de comprometimento de ir atrás dessas pessoas que elas existem, né? Nós temos doutores e doutoras indígenas, por exemplo, e que estão vivendo na aldeia e que estão fazendo o exercício acadêmico a partir da aldeia, e também na universidade. Né? Isso existe, e não é uma pessoa, existem dezenas de pessoas que ocupam esse lugar. Da mesma forma, entender que essas políticas, elas são ações afirmativas que precisam existir porque vivemos num país racista. Então, se a gente parte do princípio, da premissa de que sim, o Brasil é um país racista e que por ser um país racista, nele há pessoas racistas, precisamos de políticas que combatam que essa estrutura se mantenha como tal.
E para isso, não há outra forma que não seja a política pública, que não seja, né, a intervenção da legislação. E sem dúvida, num governo... Até que a gente chegue a um momento que isso seja orgânico, né? Sim. Até que nós tenhamos voz e corpo. Essa é a meta. Essa é a meta. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é o contrário disso. Porque dentro do governo atual federal, nós temos o que eu tenho chamado, né, de um governo genocida, que tem feito o contrário disso. Então, que tem retirado, né, verbas da educação, verbas da pesquisa, verbas de qualquer possibilidade, né, de cuidado e de garantia de direitos a essas populações. Então, eu sinto que, muito provavelmente, essas políticas, se elas não forem também desmontadas, essas que eu citei aqui, que por enquanto ainda estão, né, em voga, se elas também não deixarem de existir, nós precisaremos depois, caso esse governo não seja reeleito, correr atrás de retornar aonde estávamos, porque é quase como se a gente tivesse andado algumas casas para trás. São uns 20 anos de trabalho, né? De retrabalho, na verdade. 20 anos não para avançar, mas para buscar aquilo tudo que já configurava um avanço que foi jogado na lata do lixo. Eu tenho uma questão sobre o impacto da produção desses sujeitos, dessas pessoas, pesquisadoras e pesquisadores. Porque, olha só, no fotojornalismo, por exemplo, que é a minha área, quando a gente está falando de pesquisa em nível básico, a gente tem muitas mulheres, é um recorte de gênero, nós temos a maioria das pesquisadoras são mulheres. Entretanto, quando a gente chega para os níveis mais avançados, doutorado, pesquisadores finalizando o mestrado, começando o doutorado e terminando o doutorado, a maioria são homens. Então, há uma quantidade grande de mulheres, mas nos níveis de base da pesquisa. A exceção é uma pesquisadora chamada Ana Thaís Portanova Barros, da URGS. E ela ali é a bam, gosto muito de falar sobre isso, porque ela é o ponto fora da curva. Será que a gente consegue traçar um paralelo em relação às pesquisas que vêm sendo feitas por esses pesquisadores e pesquisadoras que tu citaste, sobretudo considerando a fraqueza das nossas políticas públicas? E aí eu estou falando de uma fraqueza que tem sido generalizada desde outubro de 2018, mas que já era deficiente lá atrás, que nunca nos atendeu a todas e a todos da mesma forma, nunca nos alcançou da mesma forma. Sim, eu acho que a gente pode fazer o mesmo paralelo, infelizmente, até porque não há como pensar raça sem pensar gênero e classe, né? A minha perspectiva, enquanto feminista, inclusive, ela é o que a gente chama de interseccional, né? E o que esse palavrão quer dizer? Quer dizer que raça informa gênero da mesma forma que informa classe, e há uma interdependência entre esses marcadores sociais de diferença. Então, da mesma maneira que somos uma maioria de mulheres pesquisadoras, também podemos ter uma maioria de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras discutindo negritude, e por vezes aquela pessoa que vai ter mais atenção é o pesquisador branco que fala sobre aquele assunto. Isso também acontece. Né? Da mesma forma que a pessoa, o pesquisador e a pesquisadora que vem da periferia, por vezes também não tem a mesma valorização que aquela pesquisador elitista que fala sobre periferia acaba tendo muito mais, né, ouvidos, muito mais escuta do que necessariamente alguém que vive e habita aquele lugar que pesquisa. Então, isso acontece de maneira muito recorrente, acho que em todas essas esferas, porque, como eu disse, é uma perspectiva interseccional que não se separa. E é cíclico, né? À medida que a gente tem a atenção dada a esse sujeito de grupos de elite, seja em qual for o campo, eles vão se firmando a partir da sua presença em veículos de comunicação, o que dificulta ainda mais ouvirmos outras vozes, porque é muito mais fácil ligar para alguém que eu já conheço, que eu sei que concede boas entrevistas, que já esteve aqui na nossa redação. Que já está no guia de fontes, né? Sim, lá do já é uma fonte acreditada, não só pelo público, mas também pela própria comunidade jornalística, do que buscar
Dado fazer essa escolha, vamos chamar de ousada, que a gente sabe que ousado seria justamente o contrário, né? Pois é, Chamar alguém que não que vivencia na essas verdade deveria questões, ser uma escolha justa, né? E não sim, ousada. lógica, no mínimo lógica. Se Lógica. você vivencia isso, quem melhor para falar sobre questões como aborto, por exemplo, que é muito polêmica, do que uma mulher. Eu não compreendo como um homem pode ter voz mais forte nesse tipo de discussão, Sim. por exemplo. Eu acho que é uma voz que pode vir junto, né? Como eu digo, toda a pesquisa que eu fiz até hoje, ela sempre vem com. Então, eu escrevo com autores e autoras negros e negras, indígenas, né, com essas vozes que eu não trago essa representatividade em mim, mas é falar com e não falar por. Sim. Sim. E tu enxergas alguma dificuldade fazendo isso, tendo esse percurso, exercendo esse lugar de Eu acho falar que com não é essa uma parceria? dificuldade, mas eu acho que é o desafio da vigilância. Eu sou muito vigilante em relação ao meu fazer ativista, ao meu fazer acadêmico, ao meu fazer profissional, no sentido, né, da maneira como eu vou me colocar, das escolhas que eu vou fazer, para não deixar com que a minha branquitude me tome de assalto, porque isso pode acontecer. Isso é viável, isso é possível. Então, é uma vigilância constante que eu preciso ter e que eu acho que qualquer pessoa branca precisa ter, da mesma forma que pessoas negras e indígenas precisam também ser vigilantes, até mesmo, infelizmente, para sobreviver no país que a gente vive. Então, ter uma vigilância como a que eu tenho é até pouco em relação à vigilância que essas pessoas de outras pertenças étnico-raciais acabam tendo que ter num país como o nosso, que é racista e que é genocida em relação a essas populações. É um exercício de uma vida, né? Sem dúvida. Imagino. Sem dúvida. Mas um exercício que, para mim, é o que me move. É um exercício de muito afeto. E de um afeto que é revolucionário. Porque, para mim, é isso. Não há comunicação que não seja educativa, da mesma forma que não há educação que não seja comunicativa. E é a partir da educomunicação dos afetos, que eu acredito que a gente transforma um pouquinho e faz com que as micro-revoluções aconteçam. E aí, aproveitando já esses minutinhos que nos restam, é porque a Paola está entre eventos, entre mesas, na verdade. Sim, preciso correr para outra daqui a já. Vivendo com emoção, né? Muita Fazendo emoção. pesquisa com emoção. Eu te pergunto, qual a sugestão, a gente pode talvez pensar em publicações, quais as sugestões que tu darias para esse público que está começando a jornada no jornalismo, que está começando essa caminhada, que deseja atuar Olha, para eu fazer a acho que diferença eu no mundo? vou fazer uma sugestão barra merchan, tá? Vou fazer um jabá aqui, como a gente costuma chamar no nosso meio, porque eu sou cofundadora da Afroeducação, como você disse, e as redes sociais da Afroeducação, elas estão repletas de materiais para que as pessoas possam se aprofundar. Então, quem tem Instagram, por exemplo, nós temos destaques fixos no Instagram com dicas de livros, de filmes, de músicas que fazem essa reflexão de forma mais aprofundada. Nós temos um web programa que, inclusive, você foi um dos nossos convidados, com muita alegria para mim. Para mim também. Que se chama Diálogos para Não Passar em Branco, né? Então, o Diálogos, ele está no YouTube, ele é acessível, ele é gratuito, então tem muita informação que a Afroeducação, desde lá de 2008, quando ela foi fundada por mim, em parceria com a Cíntia Gomes, que está ali disponível. Então, é só fazer esse exercício, abrir uma página de uma rede social, de um YouTube, do Instagram da Afroeducação, do Facebook da Afroeducação, e conhecer esses materiais que a gente diariamente compartilha para, né, colaborar para essas transformações acontecerem. Show de bola, Paola. Muito obrigado por conversar com a gente. Eu não posso me despedir sem te pedir um conselho para essa galerinha. Seja ele qual for, seja ele no âmbito acadêmico, seja ele no âmbito dos afetos que nos atravessam, ou onde você preferir. Eu acho que o conselho é, de novo, fazer o que
independentemente do que você for fazer, faça algo que você acredita e que você diz, olha, assina embaixo disso daqui. Né? Eu acho que é isso, é escrever uma reportagem e falar, eu pus meu nome lá e isso me orgulha. É escrever um trabalho de conclusão de curso e ter orgulho de ter escrito aquele trabalho de conclusão de curso. É fazer uma fotografia que vai ser publicada num jornal e tá feliz que o seu nome tá ali nos créditos. E acreditar que isso é uma das formas de contribuir para um outro mundo possível. Eu acho que é isso que tem me movido e é o que faz com que há mais de 15 anos eu ache que o meu trabalho ele não é tão penoso, pelo contrário, ele é também um prazer na minha vida. Show de bola. Eu pedi para a criançada, eu mesmo estou tocado com essas palavras. Obrigada. Só posso te agradecer. Obrigado. Eu Boa que agradeço. fala. Valeu. E a gente segue colaborando, viu? Sim, eu fico à disposição. Se houver perguntas depois, né, da turma, a gente pode fazer uma outra gravação para eu responder as perguntas. Na verdade, eu vou te chamar para conversar com eles diretamente, com eles e com elas. Perfeito. Faremos isso. Vai dar certo. Beijo. Tchau, tchau. A branquitude ela impacta a partir do momento que a gente não consegue tirar a venda dos nossos olhos e perceber que existem situações de privilégios históricos, né, em que a maioria da nossa população, e sobretudo dentro da escola pública, a maioria dos estudantes também são negros, né, também são indígenas, também são não brancos. Nós temos aí um sistema educativo, um sistema político que é composto majoritariamente por pessoas brancas. E essas pessoas brancas, elas precisam assumir o seu lugar de discutir as questões étnico-raciais. É o perigo de uma única história, certo? Porque eu mesma, quando eu estudei lá no fundamental, no médio, eu também aprendi a história tradicional, né? A história do lado do viés europeu. Os desafios ainda são enormes. A gente sabe que nós tínhamos no Brasil um racismo velado. Nos últimos anos, esse véu, ele caiu. Quem nunca sofreu preconceito, quem nunca foi marrado em algum lugar por ser negro, quem nunca foi maltratado, xingado, geralmente não se importa. Eles não entendem, ou não querem entender, ou não reconhecem que essa dívida que o Estado tem, essa dívida histórica que o Estado tem, tanto com os povos indígenas quanto com os povos afros, né, com os negros. A branquitude, ela subjetivamente reconhece aos seus como importantes, aos seus como construtores da sociedade. E o outro, que é esse negro, que é esse indígena, ele não merece atenção, ele é silenciado, a partir disso é invisibilizado. A questão da legalidade e a prática, elas não conversam. É muito limitado. Não tem como você defender uma educação antirracista se você trabalha com material colonialista. E a gente precisa fazer esse movimento inverso. É desconstruir e construir outras potencialidades e possibilidades que a Lei 10.639 apresenta para nós. É preciso, antes de tudo, buscar caminhos para romper com essa ideia, que é uma ideia equivocada, e aí sim, viver ativamente essa discussão, não só na sala de aula, não só no pátio, não só no ambiente escolar de uma maneira generalizada, mas na vida e na sociedade como um todo.